Olá pessoal, bom dia. Olá pessoal, bom dia. Roberto Martins e hoje a gente vai falar sobre plantio em leques de madeira, né? Então vamos mostrar algumas orquídeas e mostrar também como que a gente realiza esse plantio em leque de madeira e quais são as vantagens que você tem com relação ao plantio em leque. Tá ok, pessoal? Bom dia, pessoal. Vamos chegando, vamos compartilhando, né? E convidando alguns amigos. Vamos marcar um amigo aí para que a gente possa aí, no decorrer aí da live, a gente está também mostrando para outras pessoas como que a gente cultiva aí as micro-orquídeas. Tá ok? Bom, pessoal, a gente tem muita coisa para falar hoje, né? E assim, a gente espera que aí a gente consiga aí, no decorrer aí do dia, né, ao decorrer da live, a gente conseguir apresentar aí todas essas coisas para vocês, tá bom? Bom, pessoal, vamos vendo se o som tá bom, como é que tá indo as coisas aí, se tá tudo ok, se tá escutando bem, né? Bom dia, pessoal, fica um pouco distante dos aparelhos, né? Então muitas vezes eu não consigo ver o nome de todo mundo. Mas vamos lá, pessoal, depois a gente vai cumprimentando, conversando com todo mundo aí no decorrer da live. E como a gente sempre faz, né? O pessoal novo aí, muitas vezes o pessoal tá vendo pela primeira vez as lives, né? Então, no começo a gente mostra, fala sobre as plantas, mostra algumas plantas, fala sobre o tema que a gente está abordando hoje e depois a gente fala sobre, responde algumas dúvidas, né? Só um minutinho, deixa eu só ver aqui. O que acontece? Esse aparelho fica longe, eu não tenho como ficar olhando para lá e para cá. Tá ok? Só arrumando alguma parte técnica aqui. Bom, pessoal, vamos lá. O que acontece? Hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre leque, mostrar como a gente planta algumas plantas, como que a gente faz esse plantio e quais são as vantagens que a gente tem com relação a isso. Bom, como a gente sempre faz no começo, vamos mostrar algumas plantas, né? Vamos mostrar algumas orquídeas aí que estão floridas agora, tá ok? Bom, pessoal, vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Essa daqui é uma Christensonella juergense, né? Que muitos para vocês aí já estão floridas há algum tempo. Aqui ela sempre, aqui em São Paulo, atrasa um pouco a floração do que com relação no sul, né? Então esse daqui é um vaso que eu tenho, ó, ela tá bem bonitinha, bem bonita, com várias flores aí abertas, né? O que é legal, que ela floresce toda ao mesmo tempo, né? Então aqui, ó, tenho dois vasos aqui que elas estão bem bonitinhas aqui, ó. Então com alguns botões, essa daqui ainda está com alguns botões para abrir. Mas qual que é a característica bacana dela que a gente sabe aí como é a juergense? A juergense normalmente ela aparece com um capacete, né? Então aqui no caso das sépalas dela, né? Elas sempre ficam fechadas, ela fica parecendo esse capacetinho, né? Ó, dá uma olhada aqui, ó. Então ela fica como esse capacete, né? Então isso é bem legal, ela é como a gente diferencia aí no caso a juergense, tá joia? Bom, pessoal, deixa eu só ir aqui um pouquinho mais avante, aqui só para a gente ir mostrando as plantas. Aqui eu tenho a Cyanthera glandulígera, né? Então essa Cyanthera glandulígera aqui, o que é legal? Ela estava plantada na madeira, né? Então, ó, isso daqui é um toco de madeira, tá? Aqui embaixo. E aí ela começou a crescer, começou a espalhar, começou a aumentar de tamanho. O que eu fiz? Eu coloquei um pedaço, uma fatia, né, de nó de pinho aqui atrás, ó. Então, muitas vezes o pessoal me pergunta, mas a planta começa a crescer, eu tiro ela da madeira e coloco em outro lugar? Não precisa. Você dá um jeito de prender. O que aconteceu aqui, ó? Eu peguei esse pedaço de toco que estava aqui, né, que ela estava crescendo, eu coloquei entre os furos aqui, ó, o arame, ó, dele, entre os furos da araucária, prendi ele e aqui, olha, já tem um outro suporte, a madeira já aumentou de tamanho, mas ela é teimosa, né, a glandulígera, ó, ela está aqui ainda saindo pelos lados. O que você pode fazer com isso daqui? Você pode deixar ele caindo, crescendo, caindo, ou você, claro, se ela está pequena, não mexa que ela vai quebrar. Então você pega aqui, ó, depois que ela já está de um certo tamanho, e aí você encaixa ela aqui, olha. Você vai encaixando ela aqui, ó, com cuidado. Depois, se você pega aqui um pedacinho você pode só encaixar entre as folhas que ela já fica, ó. E a outra da mesma forma. Você vai aqui, ó,
encaixa ela dentro das folhas. Se você quiser prender com um pedacinho de araminho, você prende, ó. Mas se não, ó, você encaixa ela aqui e ela vai se desenvolvendo. Essa daqui é a glandulígera. Ela tá toda florida, ó. Tá com várias flores aqui, com vários botões, e é uma planta que eu gosto bastante. Ela tem uma versão alba também, alba não, né, amarela, né, ou a viridis verde, né, porque a alba sempre tem aquela controvérsia, né, o pessoal chama que não tem a cor da planta, ela não é a cor normal da planta, sempre chama de alba. Mas na verdade, alba, ela é branca, ela tem que ser branca. Então, no caso dessas plantas, normalmente ela fica ou verde ou fica amarela. Então, o que acontece? Ou ela é viridis ou ela é xantina. Alba só se ela for branca, tá ok, pessoal? Então, muitas vezes fica sempre aquela questão: ah, minha planta é alba, eu tenho uma glandulígera alba, eu tenho uma sarracenia alba, e na verdade elas não são albas, né? Porque elas são amarelas, ou elas ficam amarelas ou elas ficam verdes. A pectinata, por exemplo, a pectinata ela não fica alba, ela fica viridis, ela fica verde, né? Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com isso daí também, né? No começo eu errava muito com isso também, né? Tudo que não ficava na cor original eu chamava de alba, mas na verdade não é, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Então, normalmente, se ela puxar, se a planta ela não tem a cor original, então no caso dessa a cor dela é vermelha, né? Então, se ela não tem a cor original, ela tem uma variação de cromática. Se ela puxar por amarelo, ela é xantina. Se ela puxar por verde, ela é viridis. Tá ok? Então é isso daí para a gente ir corrigindo aí nas plaquinhas, o nome das placas. A gente só chama de alba quando a cor é branca. Tá joia? Beleza, então. Vamos lá, vamos dar uma continuidade aqui. Essa daqui é uma outra planta, eu mostrei para vocês semana passada, né? A Sedefandenia mitrata. Essa daqui é uma outra planta, tá? Aquela lá, ela era mais comportadinha, né? Ela ficava mais juntinha, né? Essa daqui já é mais espalhada, né? Ela tem 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, essa tem 10. A outra tinha 9 hastes florais, essa tem 10. Só que ela fica mais espalhada, né? Então, uma planta aí muito bonita, ela tem mais de 30 folhas, né? Então, é uma Sedefandenia mitrata, né? Olha só. Ela é bem perfumada, uma planta muito bonita. Olha só que planta linda, né? Então essa é uma planta aí de coleção. O que é interessante é que o plantio dela, como na outra, né, que eu mostrei para vocês, é feito numa placa de plástico, né? E essa placa de plástico é toda furadinha. E aí é que a planta se desenvolve. Tá ok, gente? Essa planta aqui é uma planta muito bonita, que eu tenho na coleção já há algum tempo. Bom, deixa eu arrumar ela aqui, beleza. Bom, aqui eu mostrei para vocês semana passada, ela não estava totalmente florida, totalmente aberta, né? O Ascocentro miniato, então esse daqui, olha, já está totalmente aberto. Olha só ele, é o Ascocentro miniato, cultivado em cestinha de plástico, né? Uma umidade ambiente bem legal, né, que eles gostam de umidade ambiente, mas eles precisam de claridade, precisam de sol também. Então, se ele tiver só no lugar sombreado, normalmente ele não floresce, tá, gente? Então tem que tomar um cuidado com o miniato, né? Então, apesar dele gostar, é um ambiente muito parecido com os de Vanda, né? Então não teria nenhum problema. Normalmente é um ambiente muito parecido com o que você cultiva Vanda. Umidade ambiente, mas com bastante claridade. Tá ok? Esse daqui é o Ascocentro miniato. Bom, gente, deixa eu só tomar um pouquinho de água que a minha garganta já está gritando. Bom, aqui eu tenho algumas plantas que eu gosto bastante também. Se o Marcos ou alguém que gosta aí de plantas terrestres depois puder me ajudar. Esse daqui é um Cyclopogon, né? É um Cyclopogon, eu não tenho a identificação dele, ele está como SP. Mas olha, é uma planta terrestre, eu gosto bastante de terrestres, né? Então essa daqui é uma que eu ganhei também de um amigo e ele não tinha a identificação correta dela, mas ó, essa daqui é uma planta terrestre, é uma orquídea terrestre, né? Muitos não conhecem, né?
Mas na verdade não são terrestres, né? Elas vivem naquele foliço da mata, né? E não é terra, né, propriamente dito, né? Mais um material em decomposição ali das folhas, né, os matos, essas coisas. Então olha aqui como que ela está se desenvolvendo bem. Ela está com, ó, uma haste floral já grande, uma saindo e tem uma aqui, ó, no meio aqui embaixo. Então ela está com 3 hastes florais. Esse daqui é um Ciclopogon SP. Esse daqui eu ainda não, depois, se alguém puder me ajudar na identificação dele. Então tá aqui. Esse daqui é um outro, né, que eu mostrei esses dias atrás para vocês. Micróquilos arietimus. Então ele também aqui, ó, com 3 hastes florais aqui, muito bonito. Uma planta aí bem bacana, uma planta bem saudável também. Da mesma forma, cultivando em vaso, em um local um pouco mais sombreado. E o cuidado que você tem que ter com essas plantas é justamente o excesso de rega, tá ok? Bom, deixa eu deixar ela aqui de lado. Mostrar alguma coisa. Ah, isso daqui também é uma planta que agora o pessoal tem. Vocês estão começando aí a ter a floração, né? São os leptotes, né? Então esse daqui é o leptotes bicolor, né? Então esse daqui eu planto ele normalmente em madeira, tá? Todos os leptotes normalmente eu planto em madeira. Já cultivei em vaso, mas o que eu percebo? Em madeira eles dão um resultado muito maior, muito melhor de crescimento e de desenvolvimento, tá? Para vocês terem uma ideia, dá uma olhada na raiz que tem nessa madeira, ó, a quantidade de raiz que essa planta desenvolve, tá? Essa planta, na verdade, ela estava plantada em fibra vegetal. E aí uns 2 anos atrás ela começou a desandar, ela começou a ir para trás, vamos dizer assim, né? E aí o que eu fiz? Eu tive que arrancar do xaxim, arranquei todo do xaxim dessa fibra vegetal. Essa planta sofreu bastante, quebrou muita raiz e depois eu plantei aqui na madeira. Mas olha só como que ela já está, ó. A quantidade aí de raízes que essa planta tem. Muita raiz, né? Então é uma planta aí que está extremamente saudável e está se desenvolvendo bem, está começando aí a floração, ainda tem bastante botão aqui para abrir, mas é uma planta aí muito saudável, tá ok? Bom, gente, vamos aí falar do tema de hoje, né? Só um minutinho. Agora, aqui não vai aparecer essa mesa, vai precisar mexer. Como assim? Pra trás essa mesa. Não tem problema, que eu vou fazer nessa altura aqui, mostrar nessa altura, então não vou mostrar embaixo, tá bom? Não conseguiu deixar ele um pouco mais baixo? Senão corta a sua cabeça. Tá jóia, então. Então tá bom. Eu acho que eu já sei o que é. Coloque ele um pouquinho mais para frente. Isso aí, agora você vai conseguir. Pronto, que está a fazer uns ajustes de câmera aqui. Bom, pessoal, então vamos lá. Qual que é a vantagem que a gente tem com o leque de madeira? O leque de madeira a gente pode utilizar ele para o plantio de várias plantas, de várias espécies, tá? Qual que é a grande vantagem que ele tem? A parte de ventilação, que muita gente, às vezes, assim, a gente não leva muito em consideração a ventilação que a gente tem para as orquídeas, né? E essa ventilação, ela é primordial para o desenvolvimento das orquídeas. Então, normalmente, o que a gente planta? Ó, isso daqui é uma oberônia, que ela está aqui plantada no lequinho de madeira. Então, são várias espécies que a gente pode plantar. Ó. Aqui o enraizamento dela. O que eu tenho aqui? As quiloquistas, né? Eu posso plantar também aí em leques de madeira, né? Então, aqui, ó, o enraizamento dela aqui na parte de trás, ó. Aqui, ó, o enraizamento dela na parte de trás. Tá indo muito bem, né? O enraizamento dela. O áudio do Instagram tá ruim. Vê se... vou deixar aqui embaixo. Deixar aqui embaixo. Bom, melhorou, pessoal? Infelizmente aqui hoje, ontem, tanto semana passada quanto essa semana, ventando muito. E o vento acaba levando aí o som para longe, né? Eu espero, vamos deixar aqui o microfone está aqui embaixo, vamos ver se consegue dar uma melhorada aqui. Só vou puxar ele mais perto aqui, ó. E deixar ele aqui mais próximo aqui para ver se a gente consegue dar uma melhorada no som. Tá ok? Bom, vamos lá. Outra planta que normalmente a gente planta muito em leque de madeira e o resultado é fantástico, tá? As microfalaenopsis, as pequenas falaenopsis, vamos dizer assim. Então, no caso aqui, olha, eu vou mostrar para vocês. Essa daqui é uma Phalaenopsis deliciosa,
que eu plantei em leque de madeira. Ela estava em vaso e aí eu tirei do vaso e coloquei no leque de madeira. Ó, já está saindo aqui uma raiz enorme aqui em cima. Aqui dentro, né, onde que fica esse esfagno, já está com as raízes super verdes, super se desenvolvendo e uma folha nova, né? Então aqui ela está desenvolvendo muito bem. Uma outra planta que ela normalmente é muito delicada e aonde que a gente utiliza muito em leque de madeira com resultado muito grande é a Phalaenopsis lobe, tá? Ela é uma das Phalaenopsis mais delicadas e mais chatinhas, vamos se dizer assim, porque tem mais chata que ela em Phalaenopsis. A Phalaenopsis lobe também é muito chata para o cultivo. Então essa daqui é a lobe. E ela também eu plantei no leque de madeira, então eu coloquei aqui o esfagno. Aqui ó, já tem raiz aqui embaixo saindo, outra raiz saindo aqui e folhas novas se desenvolvendo, ó. Então a planta ela se desenvolve e gosta muito desse tipo de plantio. Aqui a gente tem, como eu já mostrei para vocês, né, de várias vezes, né, essas daqui também, ó, Phalaenopsis também pequena, Parrish, ela também gosta bastante aí do plantio em leque. E é lógico, a gente pode plantar várias espécies, tem o Chanorchis fragans, normalmente a gente planta ele também em pequenos leques. Aqui algumas espécies, ó, essa daqui é uma Stelis, também, olha. Uma Stelis, essa daqui é uma Stelis equatoriana, então ela tem a haste floral, é uma Stelis ciliaris, né? Então a variedade que tem no Equador, a haste floral ela é bem mais longa, olha só, é bem mais longa e as flores são um pouco maiores do que as ciliares do Brasil, tá? Então, ó, é uma planta bem bacana também, ó, plantada no leque de madeira e se desenvolvendo muito bem, tá joia? Então, olha só. O que é a grande vantagem do leque de madeira? É justamente isso, são plantas, né, que a gente coloca no leque que tem uma certa dificuldade com a questão da ventilação. Por quê? O que acontece? Tem algumas plantas, se você colocar ela na placa de madeira, ela não tem ventilação. Então vamos se dizer assim, eu vou pegar uma placa de madeira e colocar a orquídea. Então, ó, aqui eu tenho um exemplo. Essa daqui é uma Christensonella minuta, tá? Então olha só. Ela está plantada num pedaço de madeira. Como ela é uma planta que ela fica para frente, ó, ela não fica grudada na madeira, ela vai para frente. Não tem problema. Toda a parte de ventilação ela acaba tendo a ventilação aqui. Mas se é uma planta que fica mais grudada, que ela pode ser que tenha uma certa dificuldade para ter ventilação. E aí o que acontece com a ventilação quando ela é deficiente? Pode acontecer dos brotos fungarem, da planta ter mais facilidade de adquirir fungos e muitas vezes as cochonilhas também se aproveitam disso. Então o que é interessante? A gente conseguir pensar muito na ventilação, que a ventilação é algo muito importante para as orquídeas, tá? Então o que eu normalmente utilizo mais o plantio dessas plantas, das plantas em leque? Essas que gostam mais de ventilação. Gostam de um ambiente mais ventilado e não gostam de ficar tão grudadas, né? Então, o exemplo típico disso são Phalaenopsis. Phalaenopsis, Chanorchis, o que eu tenho? As quiloquistas, Oberonia, essas plantas que são de lequinhos, assim, ó, que parece que essas folhas, né? Então, nesse caso aqui também, a gente tem as nossas, vou lembrar o nome. Então, ornitocéfalos mirtícolas. Os ornitocéfalos mirtícolas também a gente pode plantar nesses lequinhos também que vão muito bem. Por quê? Porque tem toda essa parte de ventilação. Então, o que é ideal? Planta que gosta de ventilação, que não pode ficar com as raízes ou com as folhas muito grudadas, que ela acaba fungando, tendo algum tipo de problema, é o ideal que a gente utilize ou plante nos lequinhos. Ok? Bom, o que eu quero mostrar para vocês? Como que eu planto também essas orquídeas, né? Como que eu faço o plantio? Normalmente as orquídeas que eu tenho em vaso, algumas, principalmente Phalaenopsis, eu tiro as pequenas, né? Algumas eu tiro e planto em lequinho. Então vou mostrar para vocês como é que eu faço isso. Ó, essa daqui é uma Phalaenopsis Parrish, tá? Então ela está plantada no vaso, já passou a floração, a plantinha está se desenvolvendo bem, está indo bem, mas eu quero colocar ela no leque de madeira, tá joia? Então tenho aqui uma outra também, Phalaenopsis Parrish, da mesma forma, ó,
ela está se desenvolvendo, já passou a floração e aqui ela está saindo uma nova raiz. Então eu vou aproveitar agora e também fazer o plantio dela no lequinho, porque as duas já passou a floração. Então o que é importante quando você vai fazer qualquer tipo de plantio ou mudança de vaso ou tirar da madeira e colocar em um outro local? É sempre esperar passar a floração da planta. Passou a floração, terminou a floração, aí você faz essa mudança, tá ok? Então vamos lá. O que a gente precisa de ferramentas para a gente conseguir aí fazer o plantio delas, tá? Em primeiro lugar, ter o leque, né? Então a gente tem que ter aí um lequinho, né, proporcional ao tamanho da planta. Não adianta pegar um leque muito grande, aquilo que a gente sempre fala. Pegue um leque do tamanho proporcional à planta que você vai colocar aqui. Normalmente o que eu faço? Eu dou uma leve entortada nele, né? Não precisa ser uma... Ó, ele fica levemente abaulado, tá? Então eu faço dessa forma, né? Levemente abaulado, ó como que ele fica. Então aqui eu já tenho um lequinho de madeira, beleza? Aqui o que eu tenho? Aqueles arames, né? Normalmente aqueles fiozinhos, né, de telefone, de rede, né? Ou aqueles verdes que você pode comprar também aí em alguma loja para poder prender as plantas, tá ok? Esfagno. Então esfagno, você pode utilizar o esfagno comum ou você pode utilizar também o esfagno chileno, tá? Qual que é a diferença que tem do esfagno normal para o esfagno chileno? Esse daqui ele segura muito mais a umidade. Então se você mora num lugar um pouco mais seco, de repente pode ser uma opção para você, porque ele segura 8 vezes mais água, né? Retém 8 vezes mais água. Mas o que é importante, independente dele ser chileno ou dele ser o comum, quando você for utilizado, você tem que molhá-lo antes, tá? Você não pode utilizar esfagno seco. E não é molhar para deixar encharcado. Você pega um borrifador, joga um pouco de água nele, ele fica levemente úmido e aí você utiliza, tá ok? Por que não pode utilizar seco? Porque se você pegar ele seco e for manipular ele seco, ele quebra todo, ele esfarela, tá ok? Então aí não dá certo para ser utilizado ele seco. Só faltou uma coisa, por favor, você podia pegar aquele borrifador marrom para mim, por favor? Então tá lá, vamos começar aí o plantio, tá ok? Então o que a gente tem que fazer primeiro? Vai pegar a planta, vai desenvasar a planta. Tirei a etiquetinha aqui dela, segura com cuidado o centro da planta, né? Começa a apertar o vaso nas laterais, ó, eu vou apertando o vaso nas laterais e aí ele vai soltando, vai ficando mais fácil. E aí o que eu pego? Seguro a planta e jogo aqui embaixo. Pronto, ó. Saiu a planta, ó, ficou limpa a planta, ó. Obrigado. Ficou limpa a planta, então aqui a planta tá aqui, ó, tá limpa. Ah, Roberto, precisa lavar? Não, eu normalmente não lavo, tá? O que eu faço agora? Uma leve limpeza, porque normalmente tem algumas raízes mortas, algumas raízes velhas, né? Ó, então aqui é a planta que eu acabei de tirar do vaso, ó como que ela tá. Então o que eu vou fazer agora? Com a tesoura, tá? As raízes, ó, tem uma ponta de raiz seca aqui, ó, tiro. Faço essa limpeza um pouco mais minuciosa, ó, tiro aqui ó, uma outra ponta de raiz que tá velha. Aqui ó, tá morta, aí eu tiro. Uma outra ponta de raiz morta aqui ó, ela quebrou ó, e morreu. Provavelmente no outro plantio que foi feito. E eu faço só essa limpeza, tá joia? Aqui ó, então agora a planta tá aqui. Eu não lavo a planta, não precisa lavar, tá? Então ela tá toda sujinha aí mesmo, deixe dessa forma, não tem problema nenhum, tá ok? O que eu pego agora? O borrifador, dou uma certa, jogo um pouco de água nesse esfagno que tá aqui, para ele ficar levemente úmido, porque se eu usar ele seco, ele esfarela todo e aí não fica legal. Então pego o lequinho, novamente, tá aqui o lequinho. O que eu faço? Uma pequena quantidade, faço tipo uma cama, só um pouquinho, né?
de esfagno que eu coloco aqui, ó. Coloquei, tá aqui, certo? Uma quantidade mínima. Aí eu pego a planta, vejo como que é a forma de crescimento dela, ó. Ela está crescendo e ela está pendendo para esse lado. Se ela está pendendo para esse lado, o crescimento dela é dessa forma. Se eu fizer plantar ela assim, ó, ela vai crescer errado, tá? Ela cresce torta, ó. Ela vai crescer assim pendente. Então o que eu tenho que sempre olhar? Respeitar a forma de crescimento dela. Tá aqui, ó. Então essa é a forma de crescimento dela. Então é dessa forma que eu vou plantar. Então eu vou colocar ela aqui, acomodo as raízes. Ah, tem mais uma raiz morta aqui, ó. Eu sempre tiro todas essas raízes mortas, tá? E aí o que eu faço agora? Eu acomodo nessa caminha que eu fiz as raízes. Se elas estiverem rígidas ou estiver seca, você molha com água que ela fica mais fácil de você acomodá-la. Então vamos lá. O que eu fiz agora? Ó, fiz a caminha, coloquei as raízes, aí eu arrumei todas as raízes agora. Ó. Fiz tipo uma bolinha. Ó, como é que fica aqui? Ó. Ficou dessa forma, certo? Então aqui a planta já está aqui pronta para ser, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu só ver se eu consigo mostrar ela melhor. Tá aqui a planta. Aí o que eu faço agora? Acomodo essas raízes bem aqui, certo? O que eu faço? Agora eu pego mais um pouco de esfagno e coloco por cima da raiz. Não precisa ser uma quantidade exagerada, mas o suficiente para que consiga cobrir aí as raízes. Tá? Então, ó, como que ela ficou? Ficou dessa forma, ó. Tá joia? O que eu faço agora? Com esse araminho que a gente usa normalmente aqui, ó, com esses araminhos, agora eu vou colocar aqui ele. Primeiro, eu vou prender esse esfagno, perder a parte de baixo. Então vou lá, coloco. Normalmente eu coloco nesses dois últimos, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Nos dois últimos aqui de trás, ó. Os dois últimos. Então agora eu dobro e dou algumas voltinhas. Ficou firme? Separa. Não precisa estrangular a planta. Agora o que você faz aqui agora? A parte de cima. Aonde tem a planta? Agora eu vou na parte de cima. Então normalmente da mesma forma que a esses daqui eu já vou mais próximo. O arame já vem mais próximo. Da mesma forma. Prendi aqui. E pronto. O que eu faço agora? Corto o excesso. Vejo se está realmente firme. Se a planta não está balançando. Pronto. Está aqui. É assim que fica. Tá joia? Dois araminhos que eu utilizei. Um mais na parte de baixo, outro mais na parte de cima, próximo da planta. Então, ó, um ficou aqui embaixo. O outro ficou aqui em cima, mais próximo da planta. A planta está firme, não está balançando, isso é importante. Ah, Roberto, mas a minha planta ainda ficou um pouquinho solta. Não tem problema. Aí você pega mais um araminho e prende aqui na parte de cima. Ela não pode ficar balançando, tá joia? E aqui, olha, agora a única coisa que está faltando é eu colocar o nome nela. Então, pegar a plaquinha. Se você pegou, você tem a plaquinha. E aí o que a gente vai fazer? Pega normalmente aí um outro pedaço de arame. Vamos prender aqui a plaquinha. Aqui tá, joia. Normalmente eu enfio nesse buraquinho aqui, tá? Por quê? Porque se a planta, de alguma forma, se você coloca a plaquinha aqui, ela pode cair e aí você perde o nome da planta, tá? Então normalmente eu prendo aqui que fica mais fácil
eu não tenho como essa plaquinha cair ou perder o nome da planta. Tá joia? Então aqui, ó, uma Phalaenopsis parish plantada no lequinho de madeira. Tá joia? Esse substrato aqui é um substrato velho. Eu vou jogar fora, não vou reutilizá-lo. Tá joia? Agora eu quero mostrar, vou plantar mais uma planta para a gente poder mostrar como que a gente faz, tá? Isso daqui, olha, agora a única coisa que eu faço, eu lavo esse vaso e vou guardar novamente. Mas o substrato é tudo pro lixo, é tudo jogado fora, tá? Não aproveito o substrato de forma nenhuma. Outra Phalaenopsis, tá? Essa daqui também é uma Phalaenopsis parish, da mesma forma, tá? Então o que que eu vou fazer? Naquele mesmo movimento, eu pego o vasinho, vou apertando o vasinho devagarzinho por todos os lados. Tá solto, agora eu pego com delicadeza o meio da planta, seguro e ó, sai tudo, ó. A planta tá aqui. O que que eu vou fazer agora? Fazer aquela limpeza, olhar as raízes que estão velhas, que estão podres, né? Não corte raiz boa, gente, não corte raiz boa. Ah, mas tá comprida, tá muito grande, não tem problema, ela serve para planta. Então vocês não podem cortar, só cortem aquelas raízes que estão podres, né? As que estão velhas. Cuidado, normalmente uma tesourinha aí de bico bem afiada. E vai cortando com delicadeza, faça essa limpeza, tá? Ponta podre, o que tiver de estragado, você tira fora, tá? Bom, tá aqui. A planta tá aqui, ó. Só a planta, já com as raízes, tudo bacaninha, tá certo? Então agora eu vou plantá-la no lequinho novamente. Então, tá aqui. Vamos deixar ela aqui de lado. Vamos pegar o lequinho de novo. O lequinho tá reto, tá? Acabei de pegar esse lequinho lá dos meus. E aí o que que eu faço? Entorto ele um pouquinho, só um pouquinho. Tá aqui. Embaixo, ó, como que ele fica, novamente, fica levemente abaulado, tá? Então, tá aqui. Então, agora, o que que eu faço? Pego um pouquinho de esfagno e faço uma caminha, né? Então, pego um pouquinho, ó, pego um pouquinho de esfagno, faço uma cama, não precisa ser uma quantidade muito grande, é só mesmo para forrar o lequinho, tá? Então, fiz aqui, ó. Novamente, pus o lequinho, pus uma caminha. Isso eu estou fazendo com Phalaenopsis, tá? Então, plantio de Phalaenopsis. Tem algumas outras plantas que você não precisa nem fazer essa caminha. Você já planta direto. Isso eu faço com Phalaenopsis. Então, no caso aqui, como que está o crescimento dela? Olha aqui, ó, olha para o crescimento dela. Se eu plantar desse lado, ela vai ficar de ponta cabeça. Então, ela tem que ficar desse lado. Então eu vou lá e acomodo. Ah, Roberto, mas tem uma raiz indo para cima. Não tem problema, deixa ela indo para cima. Ela quer ir para cima, deixa ela ir para cima. Tá? Então você só acomoda da mesma forma. A raiz está um pouco rígida, molha. Ó, aqui tem mais uma raiz podre aqui, deixa eu tirar já. Pronto. Aqui, a raiz ela está rígida, você vem com o borrifador, molha. Espera só um segundinho, pronto, ela já fica mais mole, já fica mais fácil de você trabalhar com ela. E vai acomodando, e vai acomodando. Acomodou todas as raízes, fez como fosse uma bolinha, né? E aí você, da mesma forma, ó, já foi feita aqui a bolinha, elas estão todas acomodadas aqui, olha, não sei se a gente vai conseguir mostrar da melhor forma possível, mas aqui. Então deixa eu só tirar mais uma raiz que está quebrada aqui, não adianta ficar que ela só vai atrapalhar. Uma outra ponta quebrada, já tiro logo tudo, faço a limpeza. Então tá aqui, ó, a raiz ela tá aqui, tá acomodada, deixa eu só segurar essa pontinha aqui, ó. A raiz está dessa forma, beleza? O que que eu faço agora? Pego um pouquinho de esfagno e vou cobrir essa raiz, só para cobrir. Não precisa ser uma quantidade de esfagno muito grande, mas eu preciso cobrir essa raiz, tá?
um pouco dessa raiz. Não precisa também aquela, tem que cobrir ela por completo, não. É uma leve cobertura mesmo, só para que ela tenha aí um pouco de umidade. Como o meu ambiente ele tem bastante umidade, então assim, eu não preciso colocar muito esfagno aqui, muita coisa, né? Então só vou colocando um pouco mais de esfagno. E acomodei. Tem uma raiz aqui que está teimosa, mas já dei um jeitinho nela aqui. Pronto. Agora eu vou pegar novamente um outro araminho, colocar aqui na parte de baixo. Normalmente eu prendo sempre a parte de baixo primeiro. Então vamos lá. Coloquei aqui embaixo, desci ele um pouco mais. Pronto. Fiz o nozinho aqui, olha. Simples. Prendeu. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou prender a parte de cima da planta, tá? Então pego um outro araminho, coloca aqui. Vamos lá. Pus desse lado, coloquei aqui, passei pela planta, ele está muito grande. Vou lá e corto um pedaço. Passo novamente aqui por trás. Puxo ele com cuidado, porque senão você pode cortar as folhas também. Prendi novamente. A planta está firme, está firme. Deixa eu só acomodar aqui um pouco desse esfagno. Pronto. O excesso, vou lá e corto. Corto. Dobrei, dobrei. Pronto. A planta está firme. O esfagno está aqui arrumado e assim, é aqui que fica a planta. Tá joia, gente? Olha só, muito fácil, muito simples. E aqui, ó, né, prendo os dois arames. Então tem um aqui na parte de cima e outro na parte de baixo. Qual que é a vantagem que eu tenho para a planta? Ele é ventilado, então ele aqui não é uma placa fechada, uma placa de madeira fechada sem ventilação. Ela tem ventilação aqui o tempo todo, então ela seca muito rápido. Toda vez que eu regar, ela vai secar rápido. E com isso a planta se mantém saudável, tá joia? Então é uma opção que eu dou para vocês aí de plantio para vários tipos de planta. Normalmente eu utilizo muito quiloquistas, tá? As phalaenopsis. Aonde que eu entro mais? As oberônias, né? Oberônias, podanges, oberônia, também os microteranges, né? Então alguns aeranges, então muitas plantas aí vocês conseguem aí cultivar com leque de madeira. E qual que é a grande vantagem? Ventilação. É uma planta que ela fica super ventilada, não tem, diminui muito aí o problema com fungo, né? E você consegue manter aí, regular a umidade dela de uma maneira mais tranquila. Porque no vaso, você nunca sabe o que tem de umidade dentro do vaso. Às vezes você olha o vaso por cima, ele está sequinho, mas aqui dentro está muito molhado ainda, então a gente vai lá e rega, e aí esse excesso de rega acaba muitas vezes atrapalhando o desenvolvimento, principalmente de phalaenopsis. Então o que é interessante? Quando a gente coloca no lequinho, não, eu sei realmente o momento de regar a planta, então é o momento que eu devo regar e sem causar aí esse estresse, esse excesso de água aí para a planta, né? Ou saber também quando está na hora de parar de regar ou na hora que eu tenho que regar novamente. Tá joia? Essa daqui faltou eu colocar o nome ainda, né? Então deixa eu só pegar aqui mais um pedacinho de arame. Nunca esqueçam, gente, identificação da planta. Toda vez que você for mexer na planta, identifique, mantenha a planta muito bem identificada, porque depois você perde essa identificação, fica muito difícil de você saber que planta que é. Muitas plantas são parecidíssimas, né? Então fica muito difícil de você saber, né? Então sempre leve em consideração a questão da identificação. Beleza? Tá feito aqui, tá nomeada a planta, Phalaenopsis parish, e o trabalho realizado, né? Então é isso, gente, que eu queria mostrar para vocês como é que eu faço. Ela não quer encaixar, vamos deixar ela ali.
como é que eu faço o plantio em leque de madeira. E as vantagens aí, é muito rápido de você fazer isso, você fazer esse plantio, fazer essa troca, e a vantagem que você tem aí muito maior é com relação à própria ventilação e você conseguir controlar melhor a rega. Eu tenho uma amiga, né, que esteve participando da gente em algumas lives já, e ela também comentou a respeito de um dendróbio, né, que ela tinha, e ele não estava indo muito bem. E eu mostrei para ela como que eu cultivo. Eu cultivo normalmente em leques, que é justamente algumas plantas, você não consegue ver dentro do vaso como é que está essa umidade. E isso acaba muitas vezes atrapalhando o desenvolvimento da planta e a planta acaba indo para trás e você não sabe por quê. Principalmente, preste muita atenção no vaso, se ela começar a soltar cake, começar a aparecer muita raiz superficial, talvez alguma coisa ali embaixo, ali dentro, não está legal. Bacana? Bom, gente, como é que está o tempo aí? 20 minutos. Falta 20 minutos. Vamos ver se a gente consegue aí responder algumas perguntas, algumas dúvidas. Vamos ver se tem algumas dúvidas, né? E a gente ir respondendo aí à medida nesses 20 minutos aí, tá bom? Vamos lá? Olha só, primeiro aqui é só um recado do Eduardo do Orquidária Oriental, falando que passou para desejar uma boa live e que compartilhou no grupo para bombar. Opa, obrigado, Eduardo. Muito obrigado. O Eduardo é do Orquidária Oriental, né? O pessoal que está vendo aí a gente aí do Orquidária Oriental, sejam bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. A gente teve alguns dias atrás fazendo uma live lá no Orquidária Oriental, né? Uma live com o Eduardo do Orquidária Oriental. E aí é sempre um prazer, Eduardo, estar contigo. A gente já parceiros, né? Já fizemos alguns trabalhos juntos e a gente espera aí que logo, logo aí tudo aí volta ao normal e a gente dê andamento aí ao nosso trabalho aí, a nossa parceria, tá ok? Sejam bem-vindos aí, pessoal, e muito obrigado, Eduardo. A Carol Talina no Instagram está perguntando assim, ó, você não lava a planta porque o vaso anterior já era seu. Logo após a compra, recomenda lavar e aplicar fungicida, por exemplo? Carol Talina. A Carol Talina, ela está perguntando o seguinte, se eu não lavo a minha planta porque a planta era minha, né? E aí, no caso, quando você adquire uma planta de um orquidário, né? Se recomenda fazer essa lavagem, né? Lavar a planta e jogar um fungicida. Bom, gente, vamos lá. Qual que é a primeira coisa? Quando a gente adquire uma planta de um orquidário, a gente normalmente tem que deixar ela de quarentena, tá? Começa por aí o nosso trabalho. Não adianta a gente comprar uma planta e já jogar no nosso orquidário. A gente não tem esse hábito de quarentenar a planta. É preciso, gente. A gente precisa começar a ter esse hábito de quarentenar a planta. Chegou uma planta, deixe ela pelo menos ali uns 15 a 20 dias em um local, em outro local que não seja o mesmo local que você deixa as suas plantas normalmente. Quarentene, espere um pouquinho, deixe alguns 15 dias, vê se ela vai apresentar algum sintoma, principalmente de fungos, tá? Não apareceu nada, tá tranquilo, aí sim você pode fazer a troca. O que é o ideal, tá, gente? No caso, uma planta que você não conhece e está chegando pela primeira vez. Você pode, não digo nem lavar, mas você pode fazer, até nesse momento de quarentena, depois da quarentena, você faz uma aplicação de um fungicida, espera mais uma semana e aí depois você faz o processo de troca. Se você quiser lavar ou não, é uma opção tua. Tá? Você pode fazer isso. Eu normalmente não lavo, eu só tiro esse substrato velho, limpo esse substrato velho e depois eu já planto a planta. Porque eu fiz essa quarentena e apliquei um fungicida antes de mexer na planta. Tá joia? É o que eu faço normalmente. Tá? Agora, se você se sentir mais segura de fazer essa lavagem, também não tem problema. Você pode lavar ela e aplicar o fungicida. Mas qual é o cuidado que eu tenho aqui em casa? Chegou a planta, eu quarenteno. Deixo durante uns 15 dias no local. Ficou nesse local, tá bacana? Beleza, aí eu pego um fungicida, aplico um fungicida na planta. Espero mais uma semana. Tá legal? Agora, ou eu coloco junto das minhas outras plantas, ou aí eu já faço o replantio, se for o caso. Tá bom? Espero ter respondido, Carol.
O Javier no Facebook, Javier Correia, pergunta, amigo Roberto, pergunto, você tem em conta as mudanças da lua para fazer cortes ou transplante de suas orquídeas? O Javier... Eu tentei traduzir da melhor forma aqui. Tá? Se eu não me engano, o Javier é argentino, né? O Javier é da Argentina. Ele perguntou se eu levo em consideração as fases da lua para fazer o plantio ou replantio, corta de raízes, essas coisas. Javier, vou ser sincero, não levo. Tá? Eu levo muito mais o desenvolvimento da planta. Então, se a planta, após a floração, normalmente eu espero a floração passar e aí eu faço o corte, ou o replante, ou a mudança da planta. Não levo isso em consideração. Tá? Talvez seja uma coisa interessante, porque eu não tenho nenhuma informação a respeito disso. Se você tiver alguma informação melhor aí com resultados, você me avisa e a gente vai compartilhando aqui depois. Mas normalmente eu não utilizo. Tá? Eu utilizo muito mais a parte de desenvolvimento da planta. Então, quando eu vou fazer o replante, normalmente é após a floração dessa planta, né? Nunca antes, né? Então, sempre depois que ela teve a floração, aí eu vou lá e faço o replantio, faço a troca ou faço o corte do que for necessário, ou a divisão da planta. Tá bom? Legal. A Cláudia Rezende está perguntando, bom dia, comprei com você, eu acredito que seja Phalaenopsis. Posso colocar no leque de madeira? A Cláudia Rezende, sim, Cláudia, você pode colocar ela no leque de madeira, sem problema nenhum, tá? Só tenha esse cuidado, como a gente explicou aqui, você vai tirar, plantar dessa forma como eu mostrei para vocês e pode fazer tranquilamente, sem problema nenhum, tá joia? A Jo Sanches está falando, por favor, se possível, fale sobre o cultivo da Díquia pêndula. A Jo Sanches perguntou sobre o cultivo da Díquia pêndula, né? Vamos lá, gente. A Díquia pêndula, por que eu dou risada? Porque a Díquia pêndula é uma planta que eu coloco como difícil cultivo, tá? Porque é uma planta que ela depende muito do ambiente de cultivo. Não é uma planta que depende só do teu cultivo. Tá? Ela depende muito do ambiente quando ela está sendo cultivada. Por quê? Se você der pouca água para ela, ela morre. Você mata a planta. Se você der excesso de água, ela morre. Se você colocar num lugar muito iluminado, ela morre. Se você colocar num lugar muito sombreado, ela morre. Então é assim, ela é muito delicada. Normalmente eu planto ela em madeira, tá? Então uso madeira com um pouco de esfagno. Pode ser utilizada também leques de madeira para ser realizado o plantio da Díquia pêndula. Normalmente assim, não sei se... essa porta ela está aberta. Tem umas ali penduradas, né? Então tem... aqui no começo, você vai ver que tem uma pendurada, uma logo aqui na frente, na piaçava, e tem uma outra numa madeira ali na frente. Por favor. Porque a Díquia, a família Díquia, ela é um pouco chata nessa questão de plantio. Ela depende muito do ambiente onde que ela está sendo cultivada. Eu tive muitos problemas quando eu fiz a mudança, porque eu morava em uma outra região, morava na zona sul de São Paulo e eu mudei para a zona norte. Mas o problema não é zona sul, zona norte. O problema era o meu ambiente de cultivo. O meu ambiente de cultivo, onde que eu tinha essas plantas, elas se desenvolviam e estavam muito bem. Quando eu trouxe aqui para esse outro ambiente, o que aconteceu? O ambiente mudou, era um outro ambiente totalmente diferente. O que aconteceu? As plantas começaram a definhar. E aí o que eu tive que fazer? Mudar toda a minha forma de cultivo para que ela pudesse se adaptar e eu criar um ambiente para ela. Ok, eu vou dar um exemplo para vocês. Essa daqui é uma díquia, tá? É a poecilantha. É uma díquia poecilantha, tá? Ó, aqui, ó. Ela é cultivada de que forma? Piaçava, tá? Isso daqui é uma piaçava dobrada, tá? Então é o fio de piaçava, aquela piaçava que se usa para fazer vassouras, né? Então isso daqui normalmente é um cultivo que é muito feito no norte do país. Então aqui, ó, é uma piaçava dobrada, tem um pouco de esfagno aqui e ela tá aqui, ó. Essa díquia não é a pêndula, tá? É a poecilantha, tá? Poecilantha, mas ó, tá cheia de raiz e já está com um botão aqui embaixo, tá? Então ela já floresceu algumas vezes, então cultivada dessa forma. Aqui eu tenho uma díquia pêndula, tá? Lembra que eu comentei contigo que ela estava dando para trás, estava indo embora, ó? O que aconteceu? Essas duas partes aqui, ó, ela morreu, ó.
Mas o que que aconteceu? Quando eu fiz o ambiente para ela novamente, ó, ela está se desenvolvendo. Ó. Já saiu ó, 1, 2, 3, 4 frentes diferentes. Ó. E aqui é uma placa de madeira com um pouco de esfagno. Agora, qual que é o local que eu coloco ela no meu orquidário? A parte de baixo do meu orquidário, onde que tem bastante luminosidade filtrada, então ela vai dar em torno de 80% a luminosidade dela, e um local saturado de umidade, tá? Então não adianta você ficar molhando ela muitas vezes, ela tem que ter muita umidade ambiente. Todas as díquias, elas precisam dessa umidade ambiente. E se você molhar ela em demasia, ela começa a fungar e ela morre. Tá? Então muitas vezes você vê muitas díquias sendo cultivadas e o pessoal onde cultiva, eu cultivo no sítio, eu cultivo na minha chácara, ela fica muito linda, fica grande, fica maravilhosa. Justo, é o ambiente de cultivo. Quando você traz para o cultivo indoor, em casa, aí a coisa ela começa a complicar um pouco, porque se você não conseguir reproduzir essa umidade ambiente que ela precisa, ela começa a ir para trás. Você pode tanto cultivar em madeira, quanto você pode cultivar em vasos também, tá? Então em vaso dá para você cultivar também. Qual é o cuidado? Excesso de rega. Toma muito cuidado para não ter excesso de regas dessa planta. Bacana? Essa era a Jo, né? Jo, então tá jóia. Já vou aproveitar aqui, Jo, ó. Essas daqui que foram as partes que ela morreu, ó, já pode tirar fora. Só ficar a parte que está saudável. Olha lá aí. Bacana? É isso daqui. Legal. 7 minutos, tá? Tá jóia. A Carol, de novo, perguntou se recomenda selar a raiz cortada. Olha, você vai cortar uma raiz viva. Então esse que é o problema. Se é uma raiz viva, você não precisa cortar. Você não precisa selar. Quer dizer, desculpa. Se você vai cortar uma raiz viva, você não pode cortar uma raiz viva. Entendeu? Esses cortes que eu mostrei para vocês eram todos de raízes podres, raízes velhas. Se a raiz está saudável, você não pode cortar. Entendeu? E o que eu cortei aqui? O que estava podre, ó. Então são raízes que estavam podres, ó. Podres, mortas. Então eu cortei a parte morta, então não tem problema. Se a raiz está saudável, você não deve cortar uma raiz saudável. Agora, se você vai dividir uma planta, você vai cortar o rizoma da planta, aí sim, você tem que esterilizar a tesoura, tá? Você tem que esterilizar a tesoura, normalmente eu faço isso com quente, eu corto ela, tá? Então passo ela no fogo, flambo ela no fogo, corto, ela está na temperatura quente, ela já sela ali a planta, né, a parte do rizoma que foi cortado, e eu posso selar ele com canela. Então eu pego canela em pó, ele vai fazer uma barreira, não vai deixar que entre fungos, bactérias, essas coisas, e eu posso utilizar a canela em pó. Raiz saudável a gente não deve cortar. Agora, se por um acidente a gente quebrou alguma coisa, alguma raiz, essas coisas, e você tiver a canela em pó à sua disposição, você passa um pouquinho de canela em pó ali. É o suficiente para fazer essa barreira e cicatrizar aí, para que a planta tenha tempo de cicatrizar esse corte sem ter problema nenhum. Tá joia? Mas se a raiz está saudável, não corta, tá? Só cortei aqui o que estava podre, o que já estava morto. Então, assim, raiz saudável a gente não pode cortar. Bacana? Ok, tem uma pergunta de um seguidor e uma resposta disso e você dá a sua opinião. Tá joia. Vamos lá. Calma. Beatriz pergunta se... A Beatriz Orquídeas pergunta se a Mediocalcar decораtum vai bem no leque. Então, peraí, calma. A Beatriz está me perguntando se a Mediocalcar decораtum vai bem no leque, certo? E a Silvete, eu acho, responde, Mediocalcar decораtum não vai bem no leque porque o leque seca muito rápido, pois o Mediocalcar decораtum precisa de umidade, ela vai bem no vasinho de plástico ou vaso de cerâmica. Então vamos lá. A Silvete respondeu que assim, que a Mediocalcar decораtum não vai bem em leque porque ela precisa de mais umidade, certo? Que ela cultiva isso em vaso. Então, Silvete, isso é dentro do teu ambiente de cultivo, tá? Dentro do teu ambiente de cultivo, pode ser que ela não se desenvolva muito bem e aí você precisa colocar em vaso, certo?
Isso daqui é Mediocarpa decораtum, gente. Dá uma olhada. Então isso daqui é o cultivo de Mediocarpa decораtum. Leque de madeira, um pouco de esfagno aqui em cima e a planta aqui, ó, desenvolvendo. Olha, e não é uma, tá? Tem uma aqui, tem outra aqui, tem outra aqui e tem mais uma meia dúzia ali. Todas cultivadas em leques de madeira, tá joia? Ó, qual que é o cuidado que você tem que ter? Um pouco de esfagno aqui em cima, você prende a planta aqui em cima com araminho, ó, tá presa com araminho. Um bolinho, você faz um bolinho, coloca aqui o bolinho de esfagno, coloca a planta aqui em cima e aí o que você, ó, a raiz como é que tá, ó? Raiz pendente, ela é pendente, ela trabalha dessa forma. Então olha assim como que ela tá. Esse é o Mediocarpa decораtum, olha, esse daqui é um outro, ó, da mesma forma, ó, pendente, ó, ele tá da mesma forma e aqui um outro da mesma forma, tá? Tudo isso daqui é Mediocarpa decораtum. Você pode ver que eles estão se desenvolvendo muito bem e já floresceram, todos eles floresceram, tá? Então assim, o que acontece? O que eu sempre falo, é o teu ambiente que manda. Isso daqui eu cultivo já há muitos anos dessa forma, né? Com lequinho de madeira. E olha só, e vai muito bem. Qual que é o segredo? É lógico, se você não conseguir criar um ambiente com umidade suficiente para você conseguir manter suas plantas, muitas vezes o que você vai ter que utilizar? O vaso para plantá-lo, tá? Então aí vai muito bem no vaso, que é o caso da Silvete. No ambiente dela, ela está tendo que cultivar no vaso e lá ela deu resultado bacana para ela. No meu caso, eu tenho um ambiente que eu consigo ter uma umidade relativa, uma umidade ambiente bacana, que dá para eu cultivar legal, então o que eu faço? Aqui, ó. É isso, Mediocarpa decораtum, tá? E aí cultivado no leque da mesma forma e com ótimo resultado. E vocês vejam, não está nem na minha parte mais úmida do meu orquidário, está na parte mais seca. Eu deixo eles aqui. Aqui é o local que eu cultivo eles, ó. Estão todos aqui. Tem mais ou menos aqui um bocadinho de planta aqui, tá? Tem uma meia dúzia de planta aqui, ou mais. Não, tem mais, tem umas 8, 9 plantas aqui. Então, todas elas cultivadas em leque de madeira. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, tudo isso é Mediocarpa decораtum. Tá joia? Peraí. Ai, meu Deus. Bom, a gente vai vendo aqui. Deixa eu mostrar, enquanto a minha esposa, a Daniela, está procurando uma pergunta, deixa eu só mostrar aqui uma planta para vocês, ó, que semana passada eu mostrei, mas ela não estava bem aberta ainda. Agora ela já está bem aberta, ó lá, ó. O Meriacillium trinazutum alba, né? Então, o Meriacillium trinazutum alba, olha aqui, ó. Desse aqui já está bem floridinho, já abriu bem as flores, já está bem bacana esse. Tá joia? Ele aqui. Última pergunta, hein? A Sandra Menezes está perguntando: Dendrobium falciparum vai bem em toco? Ele precisa de estresse hídrico? E você tem 2 minutos. Falciparum. Olha, não necessariamente, tá? Você pode até plantar ele na madeira, mas normalmente o que eu sempre coloco? Esses dendróbios, né, normalmente eu planto eles em vaso. Eu normalmente utilizo muito mais vasos cuia, né, para esses tipos de dendróbio. E a questão do estresse hídrico, isso é muito controverso, né, essa questão do estresse hídrico, né? Então, assim, você precisa recriar esse ambiente, porque não adianta você deixar a planta sofrer durante muito tempo. É lógico, você também tem que tomar um cuidado para não ter um excesso de rega nessas plantas. Mas a questão do estresse hídrico, principalmente para bulbofilo, muitas vezes ele não funciona muito bem, né? A maioria deles não é tanto essa questão do estresse hídrico que é o importante. É muito mais, a importância dele é muito mais com relação à luminosidade, tá? Então, bulbofilos, normalmente ele depende muito da luz para ele poder ter uma boa floração. Então, o que eu utilizo? Normalmente, a maioria dos bulbofilos que eu tenho, que são aí de fora,
eu cultivo eles em vaso, e normalmente vaso cuia. Então só veja a questão da luz, porque muitas vezes tem bulbofilo que gosta aí de praticamente de 70%, 80% aí, de filtração de luz, mas tem bulbofilo que é 50% de filtração de luz. Então só dê uma consultada com relação ao falcífero se você... no teu ambiente, como é que está a luz. E muitas vezes essa questão da floração é a luz que ela não está sendo ideal para a planta. Bacana? Bom, gente, encerrando o dia de hoje, muito obrigado, né? Muito obrigado aí por vocês terem me acompanhado, e domingo que vem, às 11 horas, a gente está aqui novamente. Se vocês tiverem alguma sugestão, passa para a gente aí utiliza aí como um tema para a próxima live. Tá ok? Um grande abraço, gente. Até mais e ótimo domingo para vocês.